E aí, meu povo, mais uma vez estou aqui para pedir para vocês entrarem no meu canal. Eu postei 3 vídeos do Dê Soares aqui nesse canal que vocês estão inscritos. Espero que vocês gostem. Ter recebido, enfim, inúmeras mensagens dizendo que estão adorando o Dê Soares. Que bom, muito obrigada. Então se inscrevam lá no meu canal, aqui tem mais uma entrevista. É curtinha? É, mas não esqueçam que o foco era as paquitas. Então, os paquitos, acabei entrevistando só um, mas eu tinha mais pra entrevistar, eles realmente não iam falar muita coisa. Vocês sabem que o foco era as paquitas, então é isso. Mas eu pretendo postar outra entrevista hoje também, mais tarde. Talvez de madrugada, não sei. Mas eu vou usar o domingo pra fazer isso, tá bom? Primeiro, obrigada. Imagina, é um prazer. Eu quero saber como foi que surgiu o convite. Para Paquito? É. É o universo, é Deus, cada um entende como acha melhor. Eu acho que foi uma coisa de Deus mesmo, porque eu era muito tímido, mas muito assim Eu morava aqui no Leblon, aqui na Timóteo da Costa, então eu descia e tinha um colégio aqui, o Gink, que as meninas ficavam assim na porta, eu atravessava a calçada para passar porque eu morria de vergonha. Assim, eu era uma pessoa, um bichinho tímido. Nessa época eu namorava uma garota que morava em frente ao Teatro Fênix. Eu tinha 16 anos e aí eu passava pela rua Saturnino de Brito, onde era a produção da Xuxa. E tinha uma banca de jornal exatamente em frente à produção. Eu passava ali para pegar o ônibus para voltar aqui para o Leblon. Eu não lembro agora exatamente quem foi, eu não lembro se foi a Lenice, secretária da Marlene, ou a Tânia Catavento, que trabalhavam também com ela. E chegou na banca, eu estava vendo uma revista, estava com um amigo meu até, aí ela olhou assim para mim e falou: "Você tem cara de Paquito". Aí na hora eu falei: deve estar brincando, deve estar zoando alguma coisa, né? Porque nem existiam as Paquitos, existiam as Paquitas. Você está duvidando de mim? Eu estou falando sério. Tá tendo gravação aqui da Xuxa, você quer? Eu te levo lá para você ver. E aí a gente te apresenta para Marlene. Aí eu olhei para um amigo meu e falei: "Pô, vamos lá. Aí entrou, e aí quando chegou lá eu vi o pessoal conversando sobre essa coisa do show, tinham tido um show em Salvador. Aí eu virei para ele e falei: "Pô, deve ser legal, hein, trabalhar aqui, ainda viajar, fazer essas coisas todas". Aí ela virou para mim e falou: "Olha, a Marlene não vai poder atender vocês hoje, que ela tá complicada. Se você puder fazer umas fotos e mandar para a produção, eu te agradeço, mas não deixa de fazer não". E aí eu cheguei em casa e contei pro meu pai, pra minha mãe. Meu pai virou na hora e falou: "Olha, tem um primo que é fotógrafo, fantástico, é o Marcelo Faustino, fotógrafo, e vou falar com ele". Aí ele ligou, a gente fez umas fotos, eu mandei para a produção. Numa sexta-feira, na segunda, o Berry que me ligou: Marcelo, gostamos muito da sua foto, a gente queria que você viesse aqui para conversar com a Marlene". Aí fui lá conversar com a Marlene. Cheguei lá, a Marlene olhou, falou: "Então tá bom, eu vou te colocar para fazer um teste de vídeo com a Xuxa vai te entrevistar". Nessa hora eu gelei assim, né? Eu falei: "Ai, meu Deus do céu, o que eu faço?" E na hora... E a Xuxa já era a Xuxa, né? Já era a Xuxa, era do Hilarie, era a explosão, né? E aí tinha alguns candidatos já fazendo teste, de uns 2 ou 3. E ela chamou todo mundo no palco. E eu assustado, olhando aquilo, olhando para cima, aqueles refletores todos do Teatro Fênix. Nunca tinha entrado num estúdio daquele tamanho. E aí ela começou a perguntar para os candidatos, né? Por que você quer ser Paquito? Aí a pessoa virava e falava: porque eu gosto de criança, eu gosto de cantar, eu gosto de dançar. Aí o outro virou e falou: "Não, porque é muito gratificante trabalhar com criança", aquela coisa já armada, né? Já decorada e tudo. E eu estava assustado e não estava prestando atenção. Pela aquela vergonha toda, eu estava distraído, eu estava olhando as coisas. Aí a Xuxa virou para mim com o microfone e falou: "Por que você quer ser Paquito?". Eu falei: "Não, eu estava passando aqui na rua, me chamaram aqui, eu vim ver como é que é". E ela começou a rir "Tá, mas você gosta de dançar, gosta de cantar?". Eu falei: "Ué, eu gosto". Eu nunca tinha feito isso. No final desse programa, a Ângela virou para mim, irmã da Marlene, e falou: "Marcelo, olha, vem, porque os outros estão vindo, então vem amanhã também, vem nos outros dias". Logo no outro dia eu cheguei, fiquei sentadinho ali na escada, ali dentro, já lá dentro, perto do estúdio. A Xuxa abriu a porta lá do camarim da ponta. Falou: "Oi, Marcelo". Aí eu olhei assim, olhei para trás e falei: "Ia comigo". "Oi, tudo bem?". E aí riu assim, mas muito... Achei que ela falou, foi super simpática. Logo depois a Ângela passou e falou: "Cara, a gente ficou lá na suíte e vendo você e voltando a fita e rindo,
cara, a Xuxa te adorou, cara. Vem, fica vindo. E aí a gente ficou fazendo os testes, cada vez mais intimidade, brincando, falando, até que eu fui escolhido o primeiro Paquito. E fui até separado um pouco, porque os outros entraram todos juntos, os 3, e por último veio o Alexandre. Eu tive um privilégio, assim, eu fui o primeiro, já estava contratado. Foi fantástico, assim, essa foi a entrada. E como era ser Paquito da Xuxa e trabalhar com ela, principalmente no auge, assim, que ela estava vivendo? Até me perguntaram isso esses dias. Olha, foi fantástico para gente que nunca tinha trabalhado. É uma coisa que você, trabalhando assim no meio artístico, eu acho que ninguém tinha trabalhado ainda assim, numa coisa tão grande. Você cai de cara, né? Porque quando você constrói uma carreira artística, a maioria das pessoas vem de baixo, faz showzinho, barzinho, isso, aquilo, vai cavalgando, né? E crescendo. E a gente caiu ali, mesmo sem saber, no meio dos grandes. Som Livre, o melhor estúdio que tinha na época, né? A gente gravou pela RGE, um selo da Som Livre. A gente fez filme com a Tezuka Yamazaki, com a Ponto Filmes, que dominava os filmes na época, né? Rede Globo, né? A Globo. E tinha uma coisa muito legal, que nós, Paquitos, não éramos contratados da Globo. Nós éramos contratados da Xuxa Produções. O resto todo, as Paquitas, Dengue, Praga, todo mundo era contratado da Globo. Então, isso fez com que a nossa carreira musical, né, que nós lançamos o disco, né, o primeiro grupo teve o disco, a gente pudesse divulgar esse disco, essa carreira musical, né, a banda. E então a gente fez muitos programas do SBT, a gente também deve muito ao Gugu, ao SBT, porque a gente estava, né, Mara, a Eliana, tudo, a gente sempre estava lá nos programas. Acho que a gente fazia mais lá do que até a Globo, a própria Globo. A Globo a gente estava todo dia, no lance do café da manhã, aquela coisa, a gente aparecia sempre. Mas a gente não estava preso, a gente não tinha nenhum vínculo assim com a Globo. E isso fez com que a gente não parasse de fazer show. A gente fazia os nossos shows separados da turnê, e além de acompanhar a Xuxa na turnê também. E você imaginava fazer esse sucesso absurdo que vocês fizeram? Porque foi muito sucesso. Era muito engraçado, assim. Na semana que eu comecei a aparecer, eu já andava aqui, eu ia no Rio Sul, no shopping, e as pessoas seguiam, paravam na vitrine. Eu não estava nem ainda contratado, eu estava fazendo teste. Tinha um poder muito grande, a Xuxa, né, a Globo e a Xuxa na época era um fenômeno. Falo sempre pra Xuxa, pô, você me livrou de anos de análise, porque assim, eu não sei nem se fazendo análise eu ia perder essa timidez da forma que foi na marra, né? Eu perdi a timidez, tipo, entra, vai, estreia. Que foi assim no Gigantinho, lá em Porto Alegre, que foi a estreia dos Paquitos. Dor de barriga, passando mal, mas aí depois da primeira vez a gente vê que sobrevivi. Foi pra quantas pessoas? Nossa, a Xuxa fazia show para muita gente. Como o Gigantinho é um estádio menor, né? Era o ginásio, devia ter 10 mil, 15 mil, não sei. Mas os shows da Xuxa eram 40, 70 mil a gente fez em Buenos Aires, que também foi um fenômeno lá na Argentina. Uma confusão, lotado o estádio, lotado, abarrotado de dar medo. E você chegou a ganhar dinheiro nessa época? Como era isso? A gente ganhava dinheiro, mas assim, eu ganhei muito mais depois que me desvinculei, assim, fazendo, no caso, quando eu fiz a Malhação em 95, e aí comecei a fazer os eventos, bailes, tudo, e aí era sozinho, então mesmo nós 5 viajando, fazendo show, ainda tinha equipe de 12 pessoas, só os Paquitos, entendeu? Então, tem que pagar todo mundo, tem que dividir tudo, né? Então, ganhamos, mas nada pra... Foi melhor depois. Foi melhor depois. E você lembra de alguma história engraçada ou inusitada que você tenha passado nessa época? De show ou do próprio... Tem tantas histórias, do próprio programa. As turnês eram muito divertidas, porque eram 85 pessoas viajando. E teve uma vez que a gente, uma parte uma parte não, acho quase toda a equipe, a gente saiu de Mato Grosso para Vitória, num voo fretado, um avião razoável de tamanho e tudo, só que
tava fretado, uma bagunça, tudo. Uma hora eu peguei, meti a mão no... Eu era doido, eu tinha um problema de cabeça. Graças a Deus, eu peguei o fone da aeromoça e peguei e falei assim, ó, atenção, senhores passageiros, nosso motor da direita está parado. Cara, nisso, tinha um Zulu, que era do Dr. Silvana, que deu um pulo, bateu a cabeça, ele, assim, o pessoal ficou desesperado, assim. Aí a aeromoça veio e me deu uma bronca. Você não pode fazer isso é muito sério, tudo. Várias histórias. E, além disso, a gente conheceu o Brasil de ponta a ponta, que foi fantástico. Algumas cidades, né, da América, como Santiago, Buenos Aires, Assunção. A gente rodou essa parte aí também. Algumas paquitas disseram que tiveram várias primeiras vezes com a Xuxa. Por exemplo, primeira vez que saiu do país, primeira vez que fizeram uma viagem de avião, com você foi a mesma coisa? Não, eu já tinha feito um intercâmbio para a Itália com 14 anos. Rivalidade entre os meninos e as meninas tinha? Entre as meninas eu acho que tinha bem mais, assim, entre elas, né? A gente, cara, a gente era muito tranquilo. A gente, às vezes, no começo, assim, eu até falava assim, pô, você falou da primeira vez, que a primeira vez, né, teve algumas coisas ao contrário, assim, eu adorava trabalhar com a Xuxa, eu amava e amei entrar para trabalhar lá, mas, por exemplo, primeiro aniversário que eu não ia passar com os meus amigos e minha família porque eu ia ter que viajar. Fiquei muito chateado, fiquei triste, falei, pô, por quê? Sabe, assim, essas coisas. Eu ganhei muita coisa, ganhei muita experiência, foi muito bom e não me arrependo de nada, mas eu perdi muita coisa. O lance dos amigos de colégio, de faculdade, de viajar junto, eu perdi isso tudo. Não conseguia acompanhar. Não conseguia acompanhar. E como era a tua rotina pessoal, assim? A gente tinha, às vezes, a segunda de folga, assim, a gente gravava terça e quarta, ou quarta e quinta no Teatro Fênix, e ia de 2 da tarde à meia-noite, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã. Eram 3 programas por dia que gravavam. E outros dias a gente ensaiava, tinha ensaio, e final de semana viajava para fazer show. Voltava no domingo, eu chegava na segunda de manhã, né, no caso, e aí tinha só os descansos da segunda-feira. E você sente saudades dessa época? Ah, eu sinto. Foi uma época muito boa e a gente era feliz e não sabia, né? Que a gente não fazia, a gente fazia o nosso trabalho, mas o resto todo cuidava de tudo, né? Hoje eu tenho que cuidar de todo o meu trabalho, né? Eu tenho que cuidar da venda de show, tenho que cuidar de tudo, organizar tudo. Isso lá tinha, a gente não carregava nenhuma mala, entendeu? A gente deixava as malas num lugar e eles levavam a mala, despachavam, faziam tudo. Maravilhoso. E você ainda é lembrado nas ruas? As pessoas ainda param e falam? Sim, sim. Você se sente realizada? Sim, totalmente. Assim, eu acho que eu não seria feliz na carreira que eu ia seguir na época, né? Que eu pensava em outras coisas, né? Em engenharia eletrônica, em outras coisas assim. Moleque, né? Eu acho que foi um presente de Deus mesmo, porque eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser cantando, né, nesse meio, assim, né, nessa área artística. Eu tive uma sorte, tive muita sorte.